escotista. Então, tem o pequenininho estratégico, também R$ 2,50, o escotista também baixa na internet, e tem o grande que, eventualmente, nós podemos ter na biblioteca. Se cada adulto na UEB puder ter um desse em casa, para ele consultar sistematicamente, ótimo, mas se não puder, também nós vamos fazer escotismo do mesmo jeito, né? Então, este material é fundamental que os nossos formadores da UEB utilizem nos cursos de formação. Olha, venha fazer o curso, mas venha trazendo o pequenininho lá dos escotistas, que nós vamos trabalhar com ele. Então ele vai preencher, ele vai riscar, ele vai rabiscar, vai discutir, vai rever algumas coisas, ele vai usar como um instrumento de trabalho. Então veja, isso aqui é um auxiliar na formação e na aplicação prática na sua atividade como escotista da sessão. Então tem esta dupla função. Então o conjunto de materiais. Tem uma coisa interessante, que agora também estamos trabalhando nisso, para que esses pequenininhos que estão à disposição na internet, você possa baixar também para esses smartphones, pads e companhia. Então, assim, quem é mais informático, eu não gosto de andar com esse livro, mas eu ando com o meu iPhone aqui e tal, entendeu? Aí você ali acessa, pesquisa, entendeu? Risca, e aí que é bom não riscar a folha, né? Então, dá para usar assim também, com tecnologia. Então, essa é uma coisa bem bacana também, em termos de acesso. E aí, a aventura escoteira. Então, agora você já sabe tudo aí do processo de concepção, é só para te mostrar o restante como é que caminha, né? A aventura escoteira, então, é o mesmo sistema de progressão, né? a mesma concepção. Veja que há um enlace do programa. Quem entendeu o sistema de progressão de um ramo, ele entende o do outro também, são apenas algumas adaptações, que são provas da faixa etária, né? Então, mesmo esquema de atividades do período introdutório, a cerimônia de integração de promessa, né? E os conjuntos de atividades que vão conduzir ao alcance das competências. Para os escoteiros, né? Da mesma forma, as especialidades, os cordões, a disciplina de meio ambiente e o projetinho lá do distintivo especial, né? Da mesma forma, o processo de concepção aí no ramo escoteiro. O guia da aventura escoteira, que agora chama-se o primeiro guia da aventura escoteira e o segundo guia da aventura escoteira. O Tropa Escoteira em Ação, que é o pequenininho estratégico para as crianças. O Manual do Escotista do Ramo Escoteiro, que agora está terminando esta formatação nova aí, e ele vai ser editado, então, agora também dentro dessa nova concepção. Ele sai também antes de abril, então o material do Ramo Escoteiro estará completo, com o Manual do Escotista do Ramo também todo redesenhado com base nessa estrutura. E o estratégico pequenininho dos jovens, o Escotistas em Ação do Ramo Escoteiro. Então vamos ao desafio sênior. Desafio sênior, que foi o último material que nós lançamos, antes agora de que estejam saindo os do Ramo Lobinho. O mesmo processo de concepção. A única diferença aí é que no ramo sênior, nós não temos 4 conjuntos de atividades, nós temos 3 só. Então as atividades são 75 conjuntos de atividades, então divididas em 3 terços, e aí o processo é o mesmo, né? As atividades do período introdutório, cerimônia de integração e promessa. E aí um recebe o primeiro distintivo. 1/3 das atividades conduz ao próximo, 2/3 e a totalidade das atividades conduz ao distintivo especial, que tem também a mesma configuração de especialidades, as insígnias de modalidade, cordão dourado e a insígnia do meio ambiente. E o projetinho também. E aqui tem uma coisa que é diferenciada, que é esta cerimônia aqui, ó, a cerimônia do compromisso sênior. Quero explicar um pouquinho sobre essa questão dessa cerimônia. Veja só, a cerimônia do compromisso sênior, ela é um momento vivencial dentro da tropa. Ela não é uma etapa, é um momento de vivência dentro da tropa sênior. Ela acontece num período de até 6 meses após a realização da promessa, com uma reflexão mais aprofundada que vai fazer aquele jovem a respeito dos valores que estão, então, na lei, na promessa escoteira. E existe uma cerimônia especial que está descrita, então, no material, que hoje tem a gente teve esse cuidado técnico também de não chamar coisas diferentes pelo mesmo nome. Então, aqui é a cerimônia do compromisso sênior, que o que ele vai apresentar
para os seus companheiros da tropa, é justamente o seu compromisso pessoal, fruto desta reflexão mais aprofundada que fez em relação aos valores que estão lá na lei e na promessa escoteira. Então, é um momento vivencial, um momento importante, marcante, dentro da sua vivência no ramo sênior. Ele compartilha com os demais, então, o seu compromisso. Então, isso é uma coisa importante do ponto de vista de nomenclatura, né? É a cerimônia do compromisso sênior. O momento vivencial não é uma etapa, não tem um distintivo associado, não tem distintivo associado, é só um momento. É uma cerimônia marcante, fruto de uma reflexão que este jovem fez em relação a algumas questões que são propostas a ele. Certo? Então, esta é a configuração do ramo sênior. É de caráter individual e que depois ele apresenta para os outros integrantes da sessão. Tem um descritivo detalhado aí em relação a isso no material do ramo sênior. Fala, Chico. Na linha direta, se o jovem chegar lá, já nasceu. Na linha direta, se o jovem chegar lá dos seus 15 anos, ele vai fazer também a sua promessa e após a cerimônia de compromisso. Isso mesmo. Veja, a cerimônia do compromisso, não importa, então, por exemplo, se ele entrou lá e já recebeu, por exemplo, a insígnia da conquista ou a insígnia do azimuth, como seja o caso do momento evolutivo que ele está vivenciando. Então, assim, ele vai participar do período introdutório, vai realizar a promessa e a integração e receber este distintivo aqui. 6 meses após a sua promessa, ele tem esta cerimônia especial, porque tem todo um aspecto de atividades voltadas especialmente para isso, desenhado para ele. Então, não importa em que momento ele entrou. 6 meses depois da sua promessa, ele vai fazer esta reflexão mais aprofundada sobre os valores lá da lei da promessa, com a cerimônia do compromisso sênior. É isso aí. E, finalmente, o material do ramo sênior, o guia do desafio sênior, né, que é esse... Quem já viu esse aqui? Já estão trabalhando com ele? Isso aqui ficou com uma qualidade técnica excepcional. Está muito rico. E o interessante é o seguinte, que você falava assim, todos nós vivenciamos isso, né? Falava assim, vai fazer um acampamento de patrulha. Muito bem, acampamento de patrulha, como é que faz acampamento de patrulha? Porque quem já vinha vivenciando o movimento, então isso está ótimo, mas assim, e o menino lá, e às vezes não tem um escotista muito experiente, como é que faz esse negócio de acampamento de patrulha? E daí vai lá no material, tem lá, acampamento de patrulha. Né? Dicas, sugestões, atividades, etc. E daí o sujeito tem um material, quer dizer, tem onde buscar. Tem onde buscar. Mas se fala sobre cozinha mateira, ele tem onde buscar material técnico. Né? Não fica uma coisa assim, mas olha, tem um chefe que entende muito disso, mas ele está no andar de cima já. O grande acampamento. Só daí não dá mais para consultar, salvo com alguma estratégia específica. Né? Então, nós temos material técnico produzido pela nossa associação escoteira, com contribuições que vieram de todos os lugares do país, contribuição técnica. Né? Então, material rico desse ponto de vista. Né? Que tanto os jovens quanto os adultos podem consultar e aprender e reaprender, né? E mandar sugestões para atualizar. O Luciano me disse assim hoje, que eu não sabia disso de jeito nenhum. Alessandro, já não se faz mais respiração boca a boca. Só se faz massagem cardíaca, porque a associação lá americana está no sentido daí eu disse, isso era uma oportunidade interessante quando a gente estava treinando, né? Quando era menino. Mas acabou isso. Agora basta a massagem cardíaca. O que o Luciano vai fazer? Quando a gente for atualizar o material aí sobre a questão de socorro de urgência, etc., os primeiros atendimentos, ele vai mandar dizer assim, olha, hoje as técnicas mais modernas aí de ressuscitação já não falam mais de respiração boca a boca, é massagem cardíaca. Tá certo? E nós vamos atualizando. Porque também se ficar parado, daqui a 5 anos nós estamos olhando para o material e dizemos assim, mas quanta bobagem tem escrito nesse negócio aqui, né? Então, assim, isso é que nós não podemos estacionar, né? É um processo de constante aperfeiçoamento e atualização. O pequenininho do ramo sênior, o manual do escotista do ramo,
e os Escotistas em Ação do Ramo Sênior da mesma forma. E vamos ao projeto pioneiro. O Ramo Pioneiro, e aí eu comentei com vocês, eu estou seguindo hoje à tarde porque estou indo participar do encontro da Rede Nacional de Jovens, que está acontecendo simultaneamente lá em São Paulo. Tem gente que está aqui no curso e que está com os filhos lá, né? Tem vários aí com os filhos participando lá da Rede de Jovens. Estou indo lá para conversar com eles, especialmente sobre o programa do Ramo Pioneiro, mostrar um pouco disso que está acontecendo, né? São os nossos jovens, a liderança jovem do movimento, e estou indo para lá justamente porque, olha, liderança jovens. E aí nós vamos conversar bastante sobre essa questão do Ramo Pioneiro, que agora é o nosso foco de trabalho, né? Porque toda a equipe está direcionada para isso, para construir esse material do Ramo Pioneiro. Aí estão os distintivos antigos ainda, só estão colocados aí para você ter um referencial. A equipe de programação visual aí está trabalhando aí no redesenho dos distintivos, eles vão ficar tão modernos quanto os outros ramos, tão modernos quanto, né? Mas vejam que é o mesmo sistema, só que com algumas coisas muito interessantes de um programa maduro feito para jovens adultos. Então, olha só, um conjunto de atividades no período introdutório, uma cerimônia de integração e promessa, e aqui tem também a entrega do Listel Pioneiro, né, que caracteriza um diferencial, aí, como são jovens adultos, as pessoas vão pensar, mas é escotista ou é pioneiro, né, então usa o Listel. E recebe, então, o primeiro distintivo da progressão, ou conforme seja o caso do ingresso direto, eventualmente pode não ser aquele primeiro. Mas nós temos aqui, agora, dois conjuntos de atividades só. 50% das atividades vão conduzir ao alcance de um distintivo, e a totalidade das atividades vão conduzir ao alcance do outro distintivo. Por que só dois conjuntos de atividades? Uma série de coisas foram consideradas aí. Nós estamos tratando com uma faixa etária que tem características muito próprias, né? São jovens que estão se inserindo no mercado de trabalho, que estão estudando, que têm dificuldades, né, que estão estruturando a vida em diversos aspectos, que eventualmente têm algumas dificuldades de estarem assiduamente participando das atividades nos grupos escoteiros. É um ramo que tem características muito próprias, né, muito específicas. Então, precisava ser um programa mais compacto, mas que fosse efetivamente marcante e que fizesse diferença na vida desses jovens. Então, partiu-se dessas premissas nesse processo de concepção, em que se ouviu muito os próprios jovens. Aqui, quando se realizou em Belo Horizonte o Mutirão Nacional Pioneiro, que a Fernanda coordenava, que está aqui conosco hoje, a Fernanda que fez um trabalho maravilhoso de coordenação, de preparo, né, de envolvimento de uma grande equipe, etc., na realização do Mutirão Nacional Pioneiro aqui em Belo Horizonte. E nós viemos aqui para fazer uma consulta naquele momento. Nós não tínhamos ideia de como é que ia ser o processo de concepção do Ramo Pioneiro. Nós viemos aqui para dizer assim: escuta, o que vocês estão pensando sobre a questão do programa? Né? Nós queremos ouvi-los, e aí preparamos um questionário com algumas coisas que era para eles contribuírem, fizemos uma apresentação e discutimos com eles e colhemos sugestões, e isso foi feito uma consulta depois ampliada. Então houve um processo de participação muito forte aqui dos pioneiros, porque eles têm uma condição de contribuição importante aqui, na medida em que são jovens adultos envolvidos nesse processo. E aí tem dois focos muito específicos aqui no programa do Ramo Pioneiro. O primeiro é no que a gente chama de projeto de vida, que é adquirir o hábito de planejar as coisas da sua vida, de planejar o seu futuro, né, de projetar algumas metas, algumas coisas que eu preciso alcançar do ponto de vista profissional, do ponto de vista de formação, do ponto de vista familiar, do ponto de vista afetivo, ou seja, ter alguns projetos para o futuro e ter o hábito de realizar esses projetos, porque senão a gente fica igual aquele quadro que a gente já comentava ontem sobre a Alice, né, que se encontra lá com o coelho e diz assim: para onde eu vou? Ele diz: onde é que você quer chegar? Eu diz: não sei direito. Então vai para qualquer lugar. E de qualquer dia, onde você chegar, você não vai saber se chegou no lugar certo mesmo, então para qualquer canto ficou tá bom. Então, adquirir o hábito de projetar algumas coisas para o seu futuro.
né? É uma coisa que a gente já inseriu um pouco lá no ramo sênior, mas que agora aqui é fortemente trabalhado por ramo pioneiro. Então, essa é uma questão. E a segunda é uma configuração de efetivo envolvimento social, né? O nosso propósito diz assim: contribuir para que os jovens assumam o seu próprio desenvolvimento, né, especialmente no caráter, ajudando-os a realizar suas plenas potencialidades físicas, intelectuais,